Fala assim, o que que eu diria para alguém que não tem o casting, que está pensando em ter? Eu falei assim, você não sabe o que você está perdendo. Realmente, eu falo e não é da boca para fora. Quando eu vi o casting, eu imaginei que aquilo lá, digamos assim, era uma coisa gráfica, né? Que foi criado para impactar. Quando eu vi que de fato entregava tudo aquilo, realmente eu vi que foi uma solução pensada por alguém que entende, né? Por pessoas que entendem e são sensíveis ao que acontece numa loja, né? E conseguiram colocar isso de uma forma muito inteligente e muito lúdica, interativa, né? E eu que agradeço de estar aqui conversando com vocês, né? Eu já falei outras vezes, sempre que vocês me chamarem, sempre que for para falar do casting, e principalmente falar bem, para mim é fácil, de verdade. Porque Muito eu obrigado. reconheço demais o trabalho de vocês, a atenção de vocês, o cuidado de toda a equipe. Já falei, por exemplo, com a Maia, eu falei, deve ter alguma coisa na água que vocês bebem, que eu, que eu só vejo pessoas legais e eu não falo da boca para fora. Eu já fui atendido fora de hora, já fui atendido em domingo, nunca fiquei na mão, né? Lógico que eu nunca vou abusar disso também, como eu já falei quando eu tiver esses contatos. Mas eu sou grato, porque às vezes você realmente precisa desse apoio. E é esse apoio que dá credibilidade para eu falar pro pessoal da loja, pode contar com o casting, porque eu conto com eles, entendeu? Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Falsarella, sou CEO, criador e fundador da Casting, solução de gestão de performance e vendas, né? Na verdade, é um aplicativo de software, mais um método de trabalho para fortalecer, para crescer a venda do seu, e para gerir o seu time de vendas. Tá? A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho aqui com o nosso parceiro, nosso cliente, né, o Ivan, da Mundial Calçados, e está comigo aqui também o Tiago, né, Tiago Fernandes, que é também sócio e diretor de operações da Casting. Tá? O Ivan Silva, ele é gerente de compras da Mundial, uma empresa paulista com mais de 40 anos de história, 17 lojas, certo? Espalhadas pelo Certinho. estado todo, né? Com mais de 400 usuários da Casting e um cliente dos mais longevos. Ele está há muito tempo com a gente já vão para 6 anos quase, né, Ivan? São 4 para 5 anos já. 4 para 5 É. anos. Ótimo. E como vai, Ivan? Como que Tudo tá? bem, e vocês? Tudo ótimo, Tudo tudo ótimo, certo. tudo ótimo. E conta um pouco pra gente da Mundial, do histórico, de toda a trajetória de vocês. Bom, a Mundial, né, como você já falou, é uma empresa com mais de 40 anos, né? Então imagina o que tem de história, né? Eu vim aqui no carro pensando, falei, fazendo as contas, a gente passou por 10 presidentes nesse período todo. Então dá para dizer que é uma empresa bastante madura, né? Uma empresa bastante antenada, mas que já viveu muita coisa também, né? Ela existe desde 1979, começou com uma empresa pequena, familiar, onde o fundador era o pai dos atuais diretores, né? Começou, foi expandindo, abriu uma segunda, uma terceira. Quando eu entrei, a empresa estava na terceira loja, hoje são 17, né? A minha história se mistura um pouco com a da Mundial, porque eu também tenho 40 anos que eu trabalho lá, e a Mundial tem 43. Mas é uma história, assim, realmente de muita luta, muito trabalho, e que, felizmente, assim como eu, ela vem trazendo muitas pessoas que estão lá desde o princípio também. Nós temos funcionários com 30, 40 anos trabalhando e sempre mesclando com essa juventude que está chegando, né? Eu mesmo estou vivendo um momento assim muito particular, que nesse momento é como se a minha segunda geração estivesse trabalhando na empresa, né? A minha empresa, minha filha tem 17 anos e está fazendo um estágio na área de RH da Mundial. Sensacional. Que Muito bacana. legal. Muito bom, Ivan. E falando um pouco mais sobre o mercado em si, que é mundial, atua, como que você vê hoje o mercado de calçado brasileiro? Quais são suas percepções e apontamentos aí sobre esse assunto? Um assunto bem espinhoso para se falar nos dias atuais, né? O mercado de calçados, né? Assim, acho que como todo o mercado, todas as vertentes econômicas estão atravessando um momento difícil, um momento de dificuldade, mas também um momento de oportunidade, um momento de se reinventar. Quando a gente olha o que a gente viveu recentemente, né? Que foi a pandemia, tudo isso que a gente passou, também não dá para reclamar, né? A gente sobreviveu a isso
Então a gente sabe que agora é mais uma história de reconstrução, de tentar recuperar o que a gente perdeu. Mas tem sido difícil. O que a gente está ouvindo do pessoal, Ivan, inclusive o Nando, né, um dos gerentes das suas lojas que a gente teve o prazer de visitar agora de pouco, né, comentou é que estávamos com uma demanda reprimida muito grande, né? As pessoas ficaram 2 anos dentro de casa, muitas pessoas perderam seus calçados, os seus calçados acabaram ficando inutilizados, mas quando voltou, né, então ano passado eles precisaram repor, né, boa parte vamos assim, da sua necessidade. E que esse ano, basicamente, o estoque deles está completo. Não tem mais essa demanda reprimida que a gente tinha no passado. Né? Sim. O que a gente sabe, o que a gente tem sentido, Sérgio, que a gente está com dificuldade, que nem você me apresentou. Eu sou realmente da gestão de compras, não sou mais gerente de compras, né? Eu passei a ser gestor de compras e acumulei a função de gestor também de tecnologia da Mundial. Tá. No que a gente vê nas compras, é que realmente não dá para entender ainda com exatidão como que o consumidor está se comportando. O que a gente percebe, assim, numa primeira análise, é que as pessoas estão comprando menos vezes, ou seja, está sendo menos frequente a visita dessas pessoas, do nosso público, do nosso cliente na loja, e quando ele se faz presente, ele também está comprando menos. Seja no quantitativo, que é algo que a gente tem sentido bastante, seja no valor do ticket médio. Ou seja, as pessoas realmente estão num cenário assim que a gente percebe uma mudança de comportamento, mas não dá para cravar. Vai ser assim, ou isso é momentâneo, depende de melhorar. Mas nesse momento é isso. As pessoas estão frequentando menos a loja e quando estão presentes, estão comprando menos. Que é um desafio enorme para o varejo. Né? Mais do que nunca, mais do que nunca. Porque a gente tem que tentar, esse cliente, né, que nos dá o privilégio de vir na nossa loja, a gente tem que tentar de alguma maneira agregar um pouco mais de produto, enfim, de vender um pouco mais para ele. E além disso, a gente tem que buscar outros clientes, já que aqueles clientes que a gente já tem ou imagina ter, eles estão vindo com menos frequência. Então, a gente precisa trazer clientes novos para suprir, digamos assim, essa ausência da regularidade com que o cliente vinha na loja. Esse tem sido o desafio de hoje. Bom, e como que era o cenário, Ivan, da Mundial antes do casting, né? Como que eram os processos, como que as coisas funcionavam? Conta um pouquinho pra gente desse panorama aí. Eu sempre gosto de lembrar essa parte, hein? Porque eu sou da área de compras, não sou da área de recursos humanos, não era da área de gestão de pessoas, mas a Mundial, por a gente ter, digamos assim, crescido junto com a empresa, então você acaba participando de vários departamentos, mesmo à medida que ela vai crescendo, você continua participando ali de tudo, né? Então, o que acontece? Num determinado momento, estava acontecendo uma reunião que estava envolvido lá o departamento pessoal, o departamento de recursos humanos, o nosso jurídico. Então, a gente estava tratando ali de questões trabalhistas, que envolvem obrigações que você tem com o colaborador, mesmo quando ele não vende um determinado valor que é pré-estabelecido, e a gente trabalha com comissão. Então, eu entrei no momento na sala de um dos diretores que estava conversando isso. Então, o nosso cenário, naquele momento, era assim, o que a gente faz para fazer com que os vendedores de baixo desempenho consigam ser incorporados no processo e deixe de ser, digamos, um peso para a empresa, no sentido que ela tem que pagar mesmo quando essa pessoa não vende. Né? E aí a gente estava conversando, falando de outras experiências que a gente teve no passado, algumas ações que a gente fez, e eu cheguei lá para participar e falei, olha, a gente tem que procurar algo mais moderno, precisamos achar ferramentas mais novas, né? Hoje em dia tem muita tecnologia por aí, eu acredito que deve ter uma solução para que a gente consiga fazer isso de uma forma que fique mais lúdica, transparente, acessível para os colaboradores. Aí o meu diretor, muito gentilmente, falou, ó, procura então. E foi o que eu fiz, entendeu? E aí encontrei vocês, né? Realmente fiz uma pesquisa, saí procurando em muitos sites, pesquisando na internet, encontrei vocês, vi um vídeo institucional, ainda até pensei assim, meu, isso aqui não existe. Porque, assim, todas aquelas coisas que a princípio me parecia necessária, de certa forma já estava ali apresentado. Porque eu acredito muito
nesses pontos que o Sérgio falou, né? Que você precisa de desempenho, motivação, incentivo, e tem que ser isso tudo feito de forma coordenada, treinamento, conhecimento. E então foi nesse contexto que a gente, por uma questão ali, digamos, de ordem prática, de ter vendedores com baixo desempenho, que a gente foi procurar essa solução e encontrou vocês. Foi assim. Perfeito. A gente tem, por princípio, Ivan, que os indicadores eles são extremamente importantes. E tem inúmeras formas hoje de você ter esses indicadores em mãos. Algumas ferramentas, mesmo de PDV, já trazem esse indicador, né? Mas só um indicador na mão, sem você fazer a gestão em cima dele, ele não é nada, né? Por isso que a gente bate muito forte que o indicador é o primeiro passo, né? Aí você gerenciar as pessoas baseadas nesse indicador, criar uma cadência, né? Que nem nós criamos com vocês lá, uma cadência de feedback, né? E esse feedback e é sensacional. Hoje o Nando estava mostrando para a gente que ele pega históricos de indicador para dar o feedback. Inclusive, ele trouxe assim, teve um vendedor, né, que como ele tem acesso aos indicadores em mãos também, que um vendedor me ensinou a ver um indicador que eu não trabalhava. O vendedor trouxe isso para mim. Ele falou, meu Deus, agora eu preciso fazer esse mesmo trabalho com todos os outros vendedores, né? E assim, esse processo, né, de não ficar só, né, no número e sim gerir pelo número, eu acho que é extremamente importante, né? Eu concordo totalmente com isso, né? O que eu costumo dizer também em relação a ter esse tipo de ferramenta que traz todas essas informações de uma maneira bem organizada, de uma maneira compreensível, que assim, no momento em que uma empresa disponibiliza isso para o colaborador, você está dizendo para ele o seguinte, olha, a informação existe, quer dizer, a partir do momento que ela está disponível dessa forma, quando você não utiliza, você não pode mais alegar desconhecimento, eu não sabia, ninguém me falou, eu não estou por fora. Não. Quando você tem uma ferramenta dessa, que é totalmente acessível, a ponto de estar na mão do colaborador, quando você chega numa situação, quando ele fala para você que não sabia, infelizmente o que ele está dizendo ali nas entrelinhas é que ele não quis saber, que aquilo realmente não se tornou importante para ele. E aí você começa a se questionar se você quer ter esse tipo de colaborador no time, né? Sim. É isso aí. E tudo que a gente percebe, Ivan, isso que você está falando, é muito de uma mudança cultural que acontece depois disso, né? Porque toda essa dificuldade em implementar, em fazer o pessoal acompanhar, eles enxergarem o valor e a importância que essas coisas têm, vem muito da cultura que está introjetada neles, né? A gente começando e digamos assim, dando esse primeiro passo em relação a valorizar esse tipo de coisa e tornar esse tipo de coisa mais acessível, é onde a gente percebe que realmente o pessoal começa a ficar mais envolvido, mais engajado, e aí é mais ou menos o cenário que a gente tem hoje já na Mundial, né? O pessoal o casting já faz bastante parte do cotidiano deles, né? A gente percebeu isso indo na loja, conversando com vendedores, conversando com gerentes, e é bastante disso que eles trazem como relato, né? Na verdade, eu gostaria que fizesse até mais ainda, entendeu? Com certeza, nunca... Porque eu sempre falo assim, a gente não usa, digamos assim, 50% da potencialidade que a ferramenta oferece. É uma visão particular minha. Mas o que eu percebo também, assim, como a gente estava falando, já tem uns 4 para 5 anos que a gente implantou. Então, assim, o Sérgio acompanhou lá atrás como foi essa implantação. O nosso RP da época não tinha nem, digamos assim, possibilidade de integrar com vocês. Foi feito ali um esforço enorme do pessoal de TI, de então, para criar um banco de dados para que pudesse ser integrado com vocês. Mas isso foi lá atrás, 4 anos atrás. Hoje até de RP nós trocamos, né? Você também participou disso, né, Thiago? Fez as integrações. Então, o que acontece? Hoje, na loja, nós temos toda uma geração que já começou a trabalhar na Mundial na era casting, entendeu? Aquela parte choque cultural de você pegar uns vendedores que estavam, digamos, acostumados a não ter indicador, a trabalhar ali só pelo feeling, o gerente cobrar de uns e não cobrar de outros, às vezes não ter critérios transparentes de que maneira que a pessoa vai ser cobrada, aquilo ficou lá para trás. Porque a partir do momento em que você colocou o casting, teve essa ruptura lá do pessoal que já trabalhava com a gente, que conheceu a ferramenta, passou a usar, mas com a próprio turnover, com novos funcionários, aqueles momentos que a gente aumentou a equipe e tal, hoje a maior parte das pessoas que trabalham com a gente
já começaram trabalhando com o cast, né? Então imagina você chegar para essas pessoas e falar, olha, nós vamos tirar isso Agora de vai vocês, ser tudo né? no Excel. Ivan, conta um pouquinho dessa experiência antes de ter isso. Eu costumo dizer que é a autonomia. Antes de dar essa autonomia para as pessoas, e agora? Qual é o as principais mudanças de comportamento que você sentiu nisso? Eu percebo, como eu falei ainda há pouco, os vendedores, muitas vezes, principalmente pessoal de baixo desempenho, costuma, por uma questão de autoproteção, se colocar na defensiva, né, de dizer que não sabia, essas coisas assim, que muitas pessoas fazem quando se vê numa situação de vulnerabilidade, né? Com uma ferramenta como essa, infelizmente para essas pessoas, ele não tem como fazer isso, né? Você entendeu? Porque está muito visível. Está na mão do gerente, mas está na mão dele. E é uma coisa assim, compartilhada. Quer dizer, não é que só o gerente sabe como ele está, ou ele sabe como está e o gerente não sabe. Os dois simultaneamente têm a mesma informação. Eu acho que isso muda muito o comportamento do colaborador. Ele, por mais que ele tenha a dificuldade dele, ele jamais vai poder colocar como empecilho a indisponibilidade da informação. Ele sabe exatamente quem é ele na fila do pão, né? O que ele está Ele tem fazendo que ali, saber, né? né? E é muito interessante você dizer isso, Ivan, porque uma das coisas que a gente mais prega em termos de discurso é justamente empoderar o vendedor, né? Tá muito no nosso DNA, vamos dizer assim, que o vendedor é o protagonista do processo da venda. E muito do que, como o Sérgio comentou, existem outras soluções no mercado que mostram indicadores, o PDV, o RP, algum BI, alguma outra ferramenta desse tipo, mas muitas vezes eles têm um foco muito gerencial, muito ali nas camadas mais acima da liderança, né? E o vendedor, que é, na nossa crença, né, o protagonista, a pessoa que tem que ser empoderada com tudo que a gente puder dar para ele de recursos para impulsionar os resultados, aumentar as vendas, muitas vezes a posição dele é negligenciada. Então, muito do que a gente busca trazer nisso que você falou é justamente isso, esse empoderamento, é colocar o vendedor no centro do processo de vendas. E que faz todo sentido, né? Como a gente estava falando, se a informação tivesse só à disposição do líder, ela poderia ou não ser compartilhada com o colaborador, poderia ou não ser colocada de uma forma, digamos, verdadeira, pode ser usado meramente como instrumento de pressão, às vezes de retaliação, enfim. Quando a informação ela é a mesma, tanto para o vendedor quanto para o gerente, realmente ela se torna, digamos assim, muito mais confiável, né? Ela se torna muito mais relevante, porque quando o gerente vai falar com o vendedor, ele está falando Ele de já algo sabia, não é que já é do surpresa, né? conhecimento dele, né? Então, nesse sentido, a ferramenta ela é muito assertiva. Ela está na mão de quem precisa estar mesmo. E outra coisa que eu concordo é assim, os ERPs realmente eles estão voltados para o gerenciamento. E a gente até entende que é assim que tem que ser. Mas ter a mesma informação para o vendedor é como se você estivesse dando para ele a capacidade de autogerenciamento. Então, fazendo uma analogia, assim como o gerente gerencia o todo, o vendedor gerencia A o sua próprio mesmo. desempenho. Então, é perfeito, na minha opinião. E a gente estava conversando agora de pouco sobre gestão de pessoas, sobre recursos humanos, de uma forma mais geral, né? mais ampla, né? E existem estudos de mercado que motivação e engajamento ele se faz com o colaborador com um tripé. Autonomia, que é exatamente isso que a gente está Isso. falando. Se você não dá autonomia para as pessoas não engajam, né? Um outro ponto é domínio. Você cada vez mais tem que capacitar e trazer para essas pessoas, né, ferramentas para ele fazer o seu trabalho, né? E por último, propósito. Sendo que a gente trabalha muito forte nesses tripé, nesses dois pontos que é motivação, nesse ponto que é domínio e autonomia, né? Porque a gente também, que é um ponto que vocês usam bastante, é a parte de treinamento, né? Sim. Como eu já disse, o aplicativo parece que ele realmente. Fica tranquilo, Ivan, eu também sou Tô italiano, esbarrando a aqui, gente né? bate mesmo. Fica Não, então, tranquilo, tá? o aplicativo ele permite que o gestor ele atue em todas as frentes, né? Todos os pontos de contato com o vendedor. Seja preparando ele através do treinamento. Então, o que eu percebo? Que através dessa ferramenta do treinamento você pode passar para ele a história da empresa, você pode passar para ele o método de atendimento da empresa, você pode, usando essa mesma interface, divulgar produto,
fazer apresentações de fornecedores. Então, assim, é poderosíssima a parte do treinamento. Até recentemente, o nosso gestor, porque lá a parte de RH da Mundial, ela é dividida em duas partes, né? Nós temos lá o gestor de pessoas, que é uma figura, né? Uma pessoa, né, que visita as lojas frequentemente, está ali do corpo a corpo com os gerentes, com as equipes, né? E nós temos a parte de retaguarda, que está a coordenadora de RH, a equipe dela, que faz um pouco ali também da parte documental e tudo mais. Então, esse gestor de pessoas, ele tem o hábito de, às vezes, colocar algum conteúdo interessante e aí a gente usa a plataforma de treinamento. Porque o que é interessante no treinamento? Que você não só apresenta, como você tem ali os relatórios para te mostrar quem viu. Tanto é que a gente colocou na Mundial como regra, quando a gente faz alguma campanha de venda, de premiação, essas coisas, para a pessoa poder, digamos assim, estar habilitada a receber o prêmio por algum desempenho, algum resultado que ela entregou, ela precisa estar com os treinamentos em dia. Isso é um ponto interessante para a gente colocar de gestão no casting. Hoje, com certeza. Muito interessante isso. Se ele não está em dia, perde. Imagina a pessoa perder uma premiação de um sábado, por exemplo, que a gente coloca, porque não estourou em treinamento. vendas, mas deixou de fazer, às vezes, por esquecimento um determinado treinamento. É introjetar na cultura deles, né? Sim. É isso aí, bem legal. E, Ivan, você comentou um pouco agora sobre o processo de implantação, né? Na época vocês tinham um RP bem mais antigo. Como que você sente que foi esse processo, até também aqui a relação com o pessoal da casting, a equipe na época? O processo de implantação foi tranquilo para você? Você se sentiu bem assistido? E como que foram os primeiros impactos, vamos dizer assim, que o casting gerou na Mundial, na sua visão? Eu tô lembrando aqui que realmente foi bem interessante porque, de fato, eu achava que não era pra gente, entendeu? Pelas limitações que o nosso ERP tinha na época, eu achava. Eu lembro do Ivan ligando, calma, Sérgio, a gente vai conseguir, eu quero e a gente vai, calma, eu lembro disso. E o que me entusiasmava, assim, era a confiança que vocês tinham no próprio produto, né? O Sérgio mesmo um entusiasta absoluto, né? Então, mesmo eu com aquele receio da gente realmente não ter, digamos, tecnologia, estrutura para usar a ferramenta que vocês estavam propondo, a confiança de vocês me entusiasmava. E essa confiança, ela ficou explícita, né? Porque na época a gente pediu para fazer um teste em uma loja. E vocês tinham tanta confiança, o Sérgio tinha tanta confiança no produto que ele disponibilizou para todas. Isso. Entendeu? Ou seja, eu estava lá num esforço enorme com a minha diretoria para fazer um teste, para fazer um piloto. E de repente ele disponibilizou, não, coloca em todas. E não teve custo adicional, assim, realmente isso foi muito marcante para mim, porque você confiar num produto que você tem nesse nível, a gente tem outras experiências, depois que eu vim para a área de gestão de tecnologia, não é assim que a banda toca, né? É mó difícil você conseguir uma demo, essas coisas assim. E ele colocou para todas. Então, o que eu posso dizer? Isso facilitou demais, né? Porque teve essa sinergia ali entre vocês, corrigindo o que tinha que corrigir, mostrando o que tinha que ser feito. Tanto é que é outra curiosidade, que no dia que implantou o casting na Mundial, que a gente fez uma call de manhã, naquele dia eu ia sair de férias. Então pode-se dizer que eu coloquei o casting e saí de férias. Fiquei monitorando os primeiros movimentos, eram férias curtas, mas eu fiquei monitorando fora da empresa. Então só posso dizer que foi tranquilo. Teve os desafios, teve ali a dificuldade técnica, mais da nossa parte, mas todas elas, assim, a gente foi bem assessorado e superou. Eu lembro aquele dia que a gente foi, nós nos encontramos na loja na Lapa, se eu não me engano. Exatamente. Com o Eduardo e com o Ricardo, sim, né? E que são os diretores, né? E estava o Ivan e nós fizemos a apresentação. O Eduardo olhava muito cético, falou, não, você não vai conseguir fazer isso. Era isso mesmo. O Ricardo mais quieto, mas o Eduardo fala, não tem como você fazer isso, né? Aí a hora que deu, assim, quando a gente conseguiu ter acesso ao banco de dados em uma semana, sim, você já estava acessando. A outra vez que eu encontrei com o Eduardo, né? O Eduardo falou, realmente você provou que é possível, né? Foi muito legal. Foi muito legal. Também. Bacana, Ivan. E conta pra gente, agora você falou um pouquinho da implantação, como foi o processo e quais foram os primeiros impactos que você percebeu depois que o casting foi implantado, alguns meses depois. Como que você sentiu essa transformação acontecendo na equipe, na cultura da empresa?
Eu senti que era algo que realmente tinha feito a diferença e que tinha vindo para ficar. Que realmente, a partir do momento que a gente passou a usar o casting, era como se fosse um caminho sem volta, entendeu? Porque mudou a forma com que as pessoas tinham acesso ao próprio resultado, né? E como eu ainda falei ainda há pouco, o fato da informação estar disponível tanto para o líder quanto para o colaborador deu uma equilibrada na relação no sentido de acompanhamento, né? Então, a principal mudança foi o vendedor passar a ter a informação na mão e, melhor, em tempo real, né? Imagina que, digamos, pouca coisa antes da implantação, que foi de um dia para o outro, para o cara saber a venda dele, tinha que esperar um relatório semanal, né? Aí, de repente, o cara vende, daqui a alguns minutos, ele olha, tá no celular dele a venda. Então foi uma mudança assim que não dá para comparar o que a gente tinha com o que se tornou, entendeu? Que bacana, Ivan. E quando a gente fala de, especialmente para o vendedor, muito do que importa para ele é quanto ele vai ganhar, né? Então, quando ele consegue, além de saber o quanto ele está ganhando, quanto ele está vendendo, melhor dizendo, mas também consegue ver ali quanto que ele está ganhando de comissão, quanto que ele vai ganhar no final do mês, isso você sente também que é uma coisa que muda muito o jogo ali para eles em termos de motivação, de estar mais engajado a vender mais? Eu acho que tem esse aspecto, né? Principalmente porque a gente meio que classificou aqui. Nós temos vendedores com um nível de performance, de desempenho, e outros, digamos, com menos. Mas uma coisa que fica claro quando você, digamos, se propõe a deixar no aplicativo o valor de comissão que o vendedor tem por conta das vendas que ele realiza, assim, dá muita credibilidade para a empresa, né? Dá muita transparência, né? Ele sabe que ali não vai perder o que ele vendeu, é dele e a empresa deixa isso muito claro, né? Ele fez uma venda, em 5 minutos essa venda dá a volta ao mundo e está no celular dele Sim, quanto que ele ganhou com ela. exatamente. Né? Então, assim, eu acho que aumenta a credibilidade e a confiança da empresa perante o colaborador, né, nesse aspecto. Que bacana. Tem um exemplo que o Sérgio costuma dar também, quando ele fala de, às vezes o vendedor está vendo ali, a gente também consegue mostrar para ele uma projeção, né, de quanto ele vai ganhar no final do mês. Às vezes está aparecendo ali que ele vai ganhar 1.000, mas ele quer ganhar 1.500. Ele fala assim, olha, quanto que eu tenho aqui, né, o que interessa para mim é a meta que eu tenho. Para mim é quanto eu quero ganhar. Né? Ele consegue, com a ferramenta também, se planejar para que fique bom para ele também. E, claro, a empresa mundial ganha com isso também. Né? Isso é muito bacana. É aquilo, né? Para os vendedores de alta performance, essa ferramenta funciona como um motivador, como um impulsionador a mais. Para os vendedores de baixa performance, que têm as suas dificuldades, ela funciona ali para cobrar, para realmente fazer com que a pessoa, de alguma maneira, procure achar forças para reverter, né? Ou seja, de todo jeito acaba impactando, seja o vendedor de baixo desempenho ou o vendedor de alto desempenho, os dois têm a ganhar com a ferramenta. Ótimo. E, Ivan, a gente também tem um dos pilares, né, que é a parte de motivação, onde a gente tem os rankings, as campanhas, os games, né? E vocês usam isso com maestria. Conta um pouquinho pra gente como que é esse processo lá para vocês. As campanhas realmente, para mim, particularmente, é a menina dos olhos, né? Porque como eu era realmente somente de compras, eu vi ali nas campanhas uma oportunidade de fazer parcerias com fornecedores, né? Para que os fornecedores pudessem incentivar a venda dos próprios produtos. E aí, em contato com vocês, a gente sempre achou uma forma de fazer a campanha dar certo. Por exemplo, eu tenho um fornecedor A, quero fazer uma campanha para os vendedores que mais venderem produtos daquela marca, a gente configura e põe para rodar. E então, assim, você consegue, além das campanhas internas, que vocês também ajudam a gente na hora de elaborar, por exemplo, no calçado, é muito comum, por conta do fator moda, das coleções, você ter um residual, você ter alguns produtos que acabam ficando no estoque. E aí, com as ferramentas de campanha e com as configurações que a gente consegue fazer alinhado com vocês, a gente consegue direcionar campanhas de venda para os produtos descontinuados, para os produtos que precisam de um outro tipo de trabalho, que eles precisam ser incentivados à venda. Então funciona assim, a gente consegue direcionar as campanhas para as linhas que a gente tem, de acordo com a nossa estratégia de maneira global, por coleção, por departamento, seja masculino, feminino e tal, e consegue também fazer campanha com os fornecedores. O que é muito bacana, porque às vezes você está lá na parte de compras, em contato com gerentes de marketing das empresas, quando você mostra para eles que você tem uma ferramenta
pronta para lançar uma campanha de vendas, onde ele vai saber quanto cada vendedor da nossa loja vendeu do produto dele em tempo real. Ele não acredita, né? Então, assim, ele fala, pô, eu vou pôr dinheiro aqui, né? Eu vou investir nisso daqui. Esse cara é claro para mim, ele é aberto e me diz como que o negócio vai funcionar. Né? Sim. E a gente consegue mostrar, né? E a gente tem muitos cases, assim, que a gente fez com fornecedor, que realmente alavancou a venda, lógico, depende de outros fatores, depende da comunicação, depende da premiação envolvida, mas não dá para dizer assim que quando você faz a campanha nada acontece, acontece muita coisa. Eu tenho que dizer que eu sou ocupado. Né? Uma vez eu estava fazendo uma apresentação, Ivan, e eu sei de um case que vocês tinham com um dos fornecedores de vocês para venda de chinelo, se eu não me engano. Né? E eu estava no meio da apresentação para um outro cliente, era um cliente de moda. Eu fazendo a apresentação, eu falei, a gente tem um cliente que o fornecedor, ele deu um grande prêmio, se eu não me engano, na época era uma moto, uma motocicleta, para o vendedor que mais vendesse chinelo da marca daquele cliente naquele mês. E se acredita que o nosso cliente é mundial, tal, né? Eu falei, e se acredita que isso daí está dando muito resultado. Aí a moça falou, eu acredito, porque final de semana eu fui lá para comprar uma bota e o vendedor me convenceu a comprar um chinelo, entendeu? Então, assim, e funciona, né? Quando bem trabalhada e bem preparada, isso funciona muito bem, né? Não, mas aí o preparo tem que ser, a campanha tem que ser muito bem montada, né? O vendedor tem que estar preparado para abordar e trabalhar com ela, né? Isso é importantíssimo. Né? Então, e o que é legal, por exemplo, quando a gente lança uma campanha, a própria descrição da campanha, por exemplo, a gente pode anunciar a campanha através do mural, que é um recurso do aplicativo. Depois a gente pode detalhar a campanha através de um treinamento, porque às vezes as regras são um pouco mais elaboradas. E depois o próprio acompanhamento é no aplicativo. Então você consegue realmente colocar uma campanha em funcionamento instantaneamente, praticamente. E depois você pode, através da enquete, checar se a campanha foi legal ou não e colher subsídios para melhorar a próxima campanha. Exatamente. Nós chegamos a fazer isso, né? Que a gente fez uma campanha, que, como eu falei, a gente faz algumas campanhas para os produtos descontinuados, produto que começa a ficar um pouco mais de tempo no estoque e tal. Aí nós fizemos, e essa campanha, ela tinha, apesar da gente contabilizar, porque o lance da campanha no aplicativo, mesmo quando ela é uma campanha que vai premiar todos, na medida do desempenho, é legal porque ela quantifica para o vendedor quanto cada um vendeu, logo quanto cada um vai ganhar de prêmio ali. Você está dando um prêmio por par. Então, o que acontece? A gente colocou essa campanha em pares, o cara ganhava um certo valor. Aí passou a campanha, encerrou, né? Aí passou algum tempo, o pessoal da loja começa a demandar por novas campanhas. E aí, no momento, tinha lançado a campanha de enquete. Aí a gente jogou uma enquete para saber quem gostaria que a campanha voltasse, né? Como perguntar se criança quer doce, né? 100%. E aí a pergunta deu 100%. Deu 100%. Deu 100%. Se talvez não deu 99,99, é que alguém que não queria pagar o prêmio, acho. Não, mas foi 100%, assim, mas é como você falou, dá para medir até isso, né? Se o pessoal realmente está almejando a campanha, pode usar a enquete para outras coisas também. Mas se a campanha foi bem sucedida, se as regras estavam de acordo, dá para usar de múltiplas formas, né? Sim. Saber a aceitação do pessoal, sim, né? Isso é bem importante porque muito do que a gente falou até aqui é do envolvimento do vendedor no processo de venda. Né? E quando a gente não só coloca as coisas para ele fazer, mas envolve ele também nessa decisão, nesse processo de engajamento mesmo sobre as ações da empresa, ele sente muito mais parte daquilo, né? E está muito mais propenso a utilizar e a usufruir e trazer resultado a partir dessas ações que são propostas pela empresa. Então, isso é muito legal, né, Ivan? E, assim, quando a gente fala foi muito legal o seu relato, porque a gente... Muito do que é o objetivo do casting é ser um local onde você tem todas, ou pelo menos as principais ferramentas e recursos necessários para gerir seu time de vendas, né? E você consegue acompanhar pela campanha, fazer um treinamento daquela campanha, anunciar, que é a parte de comunicação interna. É muito legal saber que, de fato, isso está funcionando na prática com vocês, porque é a intenção, né? No final das contas, Sempre. Você sentir que ali você tem o que você precisa para esse propósito, né? Você gosta da palavra fluida, né? Você usa bastante, né, Thiago? E, assim,
é deixar a gestão a mais fluida possível. Isso que a gente, né? E por outro lado, dar autonomia para esse vendedor se preparar e chegar aonde ele quer. É isso que a gente fala. Sim, é como se o vendedor, a gente já falou, né, que ele tem a autogestão, né? Enquanto ele está sendo, o gerente está gerenciando todo, ele consegue fazer um gerenciamento do próprio desempenho. Mas o ponto que eu acho assim, fundamental, quando você coloca, seja numa campanha, seja na comissão, e uma empresa, uma loja, coloca isso na mão do vendedor, fala assim, passa muita credibilidade, né? Fala, olha, você pode confiar que o que você vendeu, o que você fez de resultado, o que você se dedicou, o que você trabalhou, está registrado e você vai ser recompensado por isso. É né? tudo transparente, né? É muito transparente, muito transparente. É legal. E muito do que... onde essa transparência aparece também é nessa parte da motivação, porque é diferente você só mostrar os dados para ele, isso é uma coisa que a gente fala muito, né? O dado pelo dado não vale de muita coisa, né? Mas quando você consegue motivar esse cara a vender mais, né? Imagina, ele tá lá em terceiro no ranking, eu tô em terceiro, vendi R$ 100, o Sérgio vendeu 80, tá em quarto. Aí ele faz uma venda, vai para 110, passa na minha frente, 5 minutos depois eu olho o ranking, eu tô em quarto, ele tá em terceiro. Então isso gera uma competição muito bacana e o pessoal fica o tempo inteiro estimulado a estar ali naquela posição, porque ele sabe o prêmio que o terceiro vai ganhar, ele sabe o prêmio que o quarto vai ganhar, ele sabe que o que ele quer é aquele ali, né? Que o bom vendedor, ele gosta de competir. Ele gosta de uma competiçãozinha. Né? Mas o que é legal nesse recurso que você acabou de falar, né? Porque hoje em dia você tem que se preocupar com todas as nuances de qualquer atitude que você vai tomar. Por exemplo, quando você coloca num ranking o valor do vendedor, né? Pode ser entendido como algo assim que você está usando aquilo para pressionar, enfim, pode ser uma forma de você assediar o seu colaborador, tá expondo ele perante os colegas e tal. Então, a gente percebeu que houve uma preocupação com isso na medida que você divulga a posição do ranking, mas você tem lá meios de não colocar os valores. Sim. Então, assim, para quem está numa disputa, ele até sabe quem está na frente dele ou quem está atrás, mas não sabe quanto. Exatamente. Né? E isso também funciona como um motivador, né? Porque se você quer se manter naquela posição, você tem que correr tudo que você pode, não é assim, vou segurar por aqui. Ou se você está atrás, você também tem que dar tudo que você pode, porque você não sabe quanto que o outro está na sua frente. Então, além de preservar essa questão da exposição, o fato de você não colocar os valores, embora a gente saiba que é opcional, você faz com que haja ali uma disputa ainda maior. Perfeito, Ivan. E isso veio de uma consultoria jurídica que eu fiz. Né? Quando eu estava praticamente pronto, eu falei, nossa, eu não falei com os advogados, deixa eu... Aí eu fiz uma consultoria com um advogado e ele falou, olha, perfeito, o único ponto que eu acho que você tem que se atentar é, no ranking, você tirar os valores. Porque, Perfeito. né? E também dá a opção de tirar até as pessoas. Né? Você sabe que você está em quarto lugar, mas você não sabe quem está em cima e quem está embaixo de você. Exatamente para evitar assédio, né? que é muito, muito, muito comum. Embora a gente fale isso para todos os clientes, muitos optam por não esconder nada. Tá? A gente tem toda essa preocupação e não é à toa. Nosso jurídico está o tempo todo ligado nisso, né? Isso. Porque é ele que vai resolver caso dê problema, né? Pepino vai ser dele, né? Tanto que quando a gente contratou o casting, o Sérgio deve lembrar também, a gente submeteu o contrato, tudo para o jurídico. Então, assim, teve que convencer diretor e jurídico de que aquilo realmente era viável e não ia trazer problema. Mas ainda assim é uma questão, né? Porque o cara tá com a ferramenta na mão dele, mas por isso que a ferramenta tem que ter todo esse cuidado, com transparência, com credibilidade, porque pode ser usado de uma forma inadequada, né? Mas nesse sentido, não, ele atende a gente perfeitamente. Foi pensado para isso. Sim. A gente nunca teve uma reclamação de ninguém se sentir assediado isso por é um conta ponto. da performance. Porque isso é um ponto levantado às vezes por alguns clientes, assim. Algum vendedor questionou de implantar o caching, por exemplo, no seu próprio celular? Não. Não, é um detalhe, vamos supor. Hoje mesmo a gente estava discutindo essa questão porque outras funcionalidades, até do nosso ERP, já necessitam de acesso via celular. Então, existe a dúvida. Nesse caso, o celular tem que ser da empresa, tem que ser do vendedor? Está lá para o debate, né? A gente já até passou isso para o jurídico. Agora, vamos supor, se você oferece isso como um benefício, como algo opcional para o vendedor,
Se ele optar por não ter, realmente ele está, digamos, se abstendo de ter uma informação que vai ser útil para ele. Sim. Né? Como a gente falou ainda há pouco, a informação pode estar só com o gerente e pode estar com ele também. Estar com ele nesse contexto de se ele vai usar o próprio dispositivo é uma escolha dele. O que eu entendo e a gente deixa claro na Mundial é que a pessoa não é obrigado, de fato, Perfeito. a baixar o aplicativo. Mas, de qualquer maneira, ele vai estar sendo monitorado, seja pelo RP, seja pelo relatório do CAT, seja no aplicativo do gerente. Então, é importante para ele, talvez, ter essas informações. Ele mesmo quer, né? É algo do interesse dele e ele entende que a partir do momento que ele opta, né, por não aderir a esse movimento, ele está se prejudicando, o outro está passando na frente dele. Né? Isso é uma coisa interessante porque a gente mede nos clientes, né, de forma geral, a gente pega muitas vezes numa mesma loja, numa mesma região, né, vendedores que usam bastante o casting contra vendedores que usam pouco ou nada. A gente costuma fazer um corte ali entre acessa pelo menos 20 vezes por mês, né? E as diferenças são muito grandes. Né? Em todos os mercados que a gente observa, em todas as regiões, a média supera os 40% de diferença. Quando a gente pega aquele vendedor que não usa nada, que só está ali passando pedido, né? E aquele vendedor que de fato está indo atrás, está buscando, está se capacitando, enfim, utilizando dos artifícios e das funcionalidades que o Cash oferece para ele. Sim, ele passa, a meu ver, né, uma sinalização negativa, né? Porque se ele tem um recurso desse, que dá as informações sobre indicadores, que dá informação sobre desempenho, para ele, né? Porque o gerente já tem, não é? A informação que está no celular dele é de total interesse dele mesmo. Quando ele realmente opta por não usar, ou por não aderir, por não se engajar, realmente ele dá um sinal para que a liderança dele comece a pensar se é esse tipo de colaborador que ele quer ter na equipe, né? É. Eu costumo dizer que é claro que essa diferença de 40% e alguns clientes 50% a mais de vendas, e acredite, nem existe nenhuma outra ferramenta que traga isso. Não é casting. Na verdade, casting no mínimo mostra para você aquele vendedor que está engajado contra aquele que não está. Exatamente. Né? Mas se o vendedor está engajado, o casting é a melhor ferramenta para estar na mão dele. É isso que eu costumo dizer. Né? Porque se ele não estiver engajado, eu posso ter o melhor produto, o melhor preço, né? Eu posso ter a melhor marketing, a melhor divulgação. E se o vendedor não está afim de vender, ele não vende. Ele faz de tudo para tirar pedido. Né? E isso prejudica ele próprio. Mas às vezes as pessoas não têm consciência, principalmente por aquele ponto que você falou. Não, o meu fixo já está bom para mim, eu estou garantindo ele está bom. Né? Isso é um problema. E foi exatamente por isso que a gente colocou o CAT. A gente quer mais do que isso. Tanto pelo próprio bem do vendedor, como para a saúde da empresa, né? Como você falou, a gente disponibiliza uma loja, um espaço, produto, instalação, equipamento e tudo. A gente precisa realmente que as pessoas, digamos, façam a sua parte para que o resultado venha. Mas o importante é que a pessoa entenda que o resultado vem para a empresa, óbvio, mas vem para ela também. E ele é proporcional ao esforço dela, né? Então, e o aplicativo deixa isso muito visível, né? Se ele está se esforçando, ele está lá. Ele tem uma meta, a meta está transparente, né? É outra coisa que foi feito também pelo casting. A gente conseguiu fazer um nível de meta totalmente personalizada, né? Que a gente reconhece que tem níveis diferentes de vendedor. Que eu não vou ter um time formado só de ponta, só de campeão, só de primeiro lugar. Ainda mais se eu tenho um time com 20 pessoas, imagina, 20, 30 pessoas numa loja. Eu vou ter o primeiro e vou ter o último. Vou ter um vendedor de altíssimo desempenho, um vendedor de desempenho intermediário. E com o casting, a gente consegue fazer uma meta, digamos, compatível com a nossa expectativa real para o vendedor. É lógico que a gente não vai colocar ali uma meta também que seja, digamos assim, subestimada, né? Só para o cara bater. Não, tem que ter algum desafio. Mas a gente entende que nem os nossos vendedores não vão vender, por exemplo, o último colocado não tem como ele vender como vende o primeiro. Mas ele pode ter uma meta compatível com o que a gente tem de expectativa. E ele cumprindo aquela meta, ou seja, cada um desses 20 cumprindo a meta, o resultado vai vir no todo. E o aplicativo permite a gente fazer uma meta personalizada. Né? Cada um vai se beneficiar pessoalmente e, é claro, a Mundial como um todo. A loja vai se beneficiar e a Mundial como um todo também. Sim. Mas é bem importante que a gente possa fazer isso, porque senão seria, por exemplo,
uma das coisas que a gente apontou logo no início, né? Que não havia isso no casting quando a gente implantou, mas foi desenvolvido muito rapidamente, que era realmente ter essa meta personalizada. Não adianta eu pegar um valor de meta para a loja e distribuir pela quantidade de vendedores que eu tenho. Isso é simplificar demais, criar uma ilusão de que todos os meus vendedores Vendem igual. têm o mesmo nível de desempenho, o mesmo nível de engajamento. Não é assim, né? Eu vou ter vendedores que vão entregar muito mais e vou ter vendedores que a gente vai ter mais dificuldade para trazer para entrega mínima. Só que todos esses vendedores fazem parte da equipe. Se eu não conseguir extrair de cada um o melhor que cada um pode dar, a gente não chega no resultado da empresa, né? Eu sei que alguns pontos você já falou isso, mas em resumo, o quão é importante hoje casting para a operação do dia a dia de vocês lá da Mundial? Ivan. Imagina que amanhã o casting para, né? Não tem mais casting a partir de amanhã. Qual que é a dor que vocês sentem? Qual que é o impacto que isso causa para vocês? Vamos pensar assim, se a gente falasse, se amanhã deixasse de ter energia elétrica, você saberia viver sem ela, por exemplo? Né? Como que você ia ligar o seu equipamento? Como que você ia esquentar o seu alimento? É lógico que assim, é algo que uma vez que você experimenta o benefício que isso traz, é difícil até você se imaginar sem ele, entendeu? Então eu vejo o cast dessa forma, ele é imprescindível para a gente. Agora, vai um cenário catastrófico, não tenho mais o casting. Vai fazer o que a gente tem que fazer, né? É se reinventar, procurar outra alternativa, mas eu espero de coração que isso nunca aconteça. Não há essa possibilidade, tá? Então, não dá para viver sem hoje em dia, entendeu? Embora eu entenda assim que tem, como eu disse, a gente tem muito a explorar. Se a gente conseguisse explorar todo o potencial da ferramenta, eu de verdade acredito que a gente até venderia muito mais, entendeu? Com todas as dificuldades de mercado, porque o casting não tem como resolver para a gente. Tem coisas que são inerentes ao momento, à praça, à localização, ao tipo de produto, mas no que diz respeito ao gerenciamento do material humano, do vendedor, isso realmente ele tem muita eficácia. E interessante ouvir você falar que do quão importante é de fato, do quão difícil seria não ter essa ferramenta. E a gente está caminhando para o final. Eu queria que você desse talvez desse uma mensagem, passasse saber o que você falaria para um empresário, para um diretor de vendas, para um líder de área comercial qualquer que esteja nesse momento conhecendo o casting agora, a partir dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, ou já tenha conhecido, esteja em dúvida se contrata, se não contrata, se vai, se não vai. O que você diria para ele nesse momento? Sabe que o podcast esse é o primeiro que eu participo, né? Mas eu já participei assim de encontros online, de cursos online, né? E sempre você fica esperando que vai ter aquele momento da pergunta final, aquela pergunta de impacto, né? Então, num curso que eu fiz recentemente, até na época que estava implantando o nosso RP, o instrutor perguntou para mim, né? O que o Ivan de 80 anos falaria para o Ivan de agora, né? Com uma pergunta desse nível de grandeza, assim. Naquele momento eu respondi assim, o que o Ivan de 80 responderia para o de 50 firme, que vai valer a pena. E aí, imaginando que poderia ter uma pergunta como essa, né? Que você me fala assim, o que eu diria para alguém que não tem o casting, que está pensando em ter? Eu falei assim, você não sabe o que você está perdendo. É isso que eu diria. Realmente tem muito a oferecer. Muito bom, muito bom. Ivan, eu queria assim, você lembra alguma coisa inusitada que aconteceu com o casting, um comportamento do vendedor, algum comentário, alguma coisa que você fala, nossa, que sucesso que está dando. Você lembra de algum momento disso? Eu lembro quando a gente implantou o feedback, né, que a gente até não falou tanto de feedback aqui, mas é algo assim que da maneira que a gente introduziu, que a gente elaborou as perguntas, o método que a gente propôs para o gerente apresentar, onde ele tinha que reservar alguns minutos, chamar essa pessoa e conversar com ela. Quer dizer, o fato de ter uma ferramenta que provoque esse tipo de momento para o vendedor foi marcante, né? Porque ele deu esse feedback para mim, ele deu feedback do feedback que ele recebeu. Ele falou assim,
É muito legal quando um gerente, um líder, para, ainda que seja por alguns minutos, para falar de mim para mim. Ai, que legal. Ainda mais nessa vertical, né, no varejo, né? Onde a gestão das pessoas ela é muito subjugada às vezes. Eu acho que é tão simples, né? É tão rápido o processo, né? Um feedback, a gente está falando de 5, 10 minutos por semana. E às vezes as pessoas não se aproveitam disso. Né? Sim. Ou não registram. Isso. Eu acho que o ponto assim que pega é registrar. Até estava conversando com o gestor de pessoas, porque quando você conversa com o líder, você fala assim, meu, você precisa reservar ali uns 10 minutos para dar um feedback. O cara, mas não tenho tempo, é correria, feedback eu dou todo dia. De fato, né? Ele dá feedback todo dia, né? Todo dia você tem que falar. Mas você registra. Então, assim, a gente está até pensando em, para otimizar esse processo, ainda que o cara não registre, digamos, a forma que ele falou, o que ele falou, a gente está pensando em institucionalizar aquela nota, entendeu? De modo que o pessoal de gestão, porque o feedback é algo para o colaborador, para o líder, mas também para quem faz a gestão. Eu até vinha conversando esses dias com o gestor, falei, imagina você saber, né, através de dados, o que o líder pensa da própria equipe dele, né? Que nota que ele daria para a equipe. Então a gente propôs assim que o gerente passasse nos próximos feedback, se ele não registrar ali o texto que ele vai conversar, até porque no calor da conversa pode surgir outros temas, ele registrasse pelo menos a avaliação dele de 1 a 5, né? Se o vendedor realmente ele deixa a desejar ou se ele é um vendedor de excelência. De modo que conforme ele vai dando esse feedback, eles vão sendo quantificados, depois de um período ali você sabe exatamente qual que é a percepção que o próprio líder tem da equipe, né? E a gente começa a pensar assim, né? Um líder não pode dar menos do que a nota máxima para a equipe dele, né? Assim, Então, mas se ele for sincero no julgamento dele, ele vai perceber ali nessa avaliação que ele faz da própria equipe as oportunidades de melhoria, de pensar o que ele pode melhorar naquele colaborador ou realmente assumir que ali é o caso de uma substituição, né? Com base no que ele está vivenciando, né? Então, eu acho que a parte de feedback, ela pode ser usada assim de uma maneira muito produtiva também. E é isso que a gente está sugerindo lá para o pessoal de gestão de RH. concordamos. Concordo. Que legal, Ivan. Muito bacana. Bom, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, Gilvan. Muito valioso. Cada palavra sua, agradecemos muito. E sou fã seu e da forma que você conduz muito claramente o seu processo lá. Parabéns, tá bom? Nossa, eu que agradeço vocês e eu tenho que admitir, é recíproco, né? Realmente eu falo e não é da boca para fora. Quando eu vi o casting, eu imaginei que aquilo lá, digamos assim, era uma coisa gráfica, né? Que foi criado para impactar. Quando eu vi que de fato entregava tudo aquilo, realmente eu vi que foi uma solução pensada por alguém que entende, né? Por pessoas que entendem e são sensíveis ao que acontece numa loja, né? E conseguiram colocar isso de uma forma muito inteligente e muito lúdica, interativa, né? E eu que agradeço de estar aqui conversando com vocês, né? Eu já falei outras vezes, sempre que vocês me chamarem, sempre que for para falar do casting, e principalmente falar bem, para mim é fácil, de verdade. Porque Muito obrigado. reconheço demais o trabalho de vocês, a atenção de vocês, o cuidado de toda a equipe. Já falei, por exemplo, com a Maia, eu falei, deve ter alguma coisa na água que vocês bebem, que eu só vejo pessoas legais. E eu não falo da boca para fora. Eu já fui atendido fora de hora, já fui atendido em domingo. Nunca fiquei na mão. Né? Lógico que eu nunca vou abusar disso também, como eu já falei quando eu tive esses contatos. Mas eu sou grato, porque às vezes você realmente precisa desse apoio. E é esse apoio que dá credibilidade para eu falar para o pessoal da loja, pode contar com o casting, porque eu conto com eles, entendeu? É isso aí. A Nossa, gente obrigado, está Ivan. super à sua disposição, à Obrigado. disposição da Mundial, para sempre que vocês precisarem, tanto de ajuda, seja algum problema que vocês tiveram, ou não sei como usar alguma coisa, preciso explorar mais isso aqui, a gente está preparado e à disposição de vocês também. Muito obrigado. E a gente está lá sempre tentando colocar mais sugestões para vocês lá Com também. certeza. Sim. Gostamos de todas. Agradeço muito novamente. Agradeço também ao Ricardo e ao Eduardo pela confiança que tiveram na gente, tá bom? E vamos em frente. Um abraço. Ótimo. Vou Obrigado. transmitir agradecimento e sou grato também. Muito obrigado, Valeu, pessoal. pessoal.